Abram, irmãos, a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 24. Segundo Samuel capítulo 24. Nós estamos falando que uma espiritualidade saudável faz convergir em Cristo a justiça e a misericórdia. Uma espiritualidade saudável sustenta em equilíbrio justiça e misericórdia. O nosso tema hoje é quando a misericórdia de Deus não é estimada em pouco. O texto diz que Davi mandou fazer um censo. Segundo Samuel 24, vamos ler os versos de 1 a 9. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incentivou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Neguev de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Até aí, por enquanto, mantenha o texto aberto. Davi, no auge do seu reino, envaideceu-se de seus exércitos, das suas hostes. E nós temos aí a tentação do orgulho e o desejo de grandeza. Ele manda fazer um censo. Em rigor, não há problema com a estatística em si mesma. Moisés fez um censo e autorizou o censo lá em Números 26. Os problemas aqui eram os motivos indignos de Davi. Quais as hipóteses? Orgulho, vanglória, confiança em si mesmo, nos seus recursos, falta de fé em Deus e nas suas promessas, talvez desejos ambiciosos de conquista, a implementação de uma política hegemônica e talvez aumentar a carga tributária sobre o povo, uma extorsão tirânica. Davi quis então contar os seus recursos e observou que em Israel havia 800.000 homens de guerra, um exército poderoso, que puxavam da espada, e ele provavelmente aí nesse momento ele percebeu os recursos, mas ele vai precisar defrontar-se com os limites, com a insuficiência e até mesmo com a inutilidade desses recursos. Virá então um juízo. Deus vai aplicar uma disciplina, um juízo. Vamos ler a partir do verso 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam?
ou que por 3 dias haja peste na terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo em que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. No juízo, Deus oferece 3 alternativas, nada fáceis: 7 anos de fome, toda a terra, 3 meses de guerra ou 3 dias de peste. Davi está aí diante de uma escolha: a fome, a guerra ou a peste. E ele escolheu 3 dias de peste. Ele usou um princípio sábio, um princípio bom e justo, porque assim ele estava igualmente exposto ao perigo juntamente com o seu povo, porque na fome e na guerra ele possuía recursos superiores ao povo. Mas havia uma outra razão, que a experiência havia ensinado a Davi que a paixão e a vingança humana não têm limites, enquanto Deus, que é sábio e bom, conhece o tipo e extensão do castigo que cada um necessita. No verso 17, você vê aí que Davi pecou e o povo estava sofrendo, e que há um princípio no corpo político que quando sofre o cabeça, o líder, todos os membros sofrem. Mas você observa aí nos versos 16 e 17 que a misericórdia de Deus se manifesta na eira de Ornã em Araúna. Veja lá os versos 16 e 17. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. É muito interessante. Segundo Samuel e também o livro de Crônicas, capítulo 21, vai dizer que a peste durou não 3 dias, durou 1 dia até as 3 da tarde. 3 da tarde era a hora do sacrifício. E o anjo parou, cessou a mão, cessou a espada na eira de Ornã ou de Araúna. Esses são os 2 nomes pelos quais ele é chamado. Eira é o lugar onde se trilha, onde se seca e onde se peneira o trigo. Esse lugar aqui é provavelmente a terra de Melquisedeque. Já vimos sobre Melquisedeque nessa série. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e ele trouxe pão e vinho a Abraão. Esse lugar aqui também é provavelmente o lugar, a região do Monte Moriá, monte do sacrifício de Isaque. Deus proveu o cordeiro para substituir Isaque. Assim, aquele lugar ali onde o anjo parou, cessou a peste, era o lugar onde o trigo era secado, malhado, pisado, para depois tornar-se pão, alimento. Aquele lugar ali foi o lugar do triunfo da misericórdia. Aquele lugar ali foi onde correu o sangue da vítima. Aquele é o lugar onde Davi viu o pecado tirado. Vamos ler agora os versos de 18 a 25. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu.
Davi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Davi subiu, olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira pelos bois e pagou 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Observem os irmãos que Davi comprou aquele terreno. A eira propriamente dita, a eira rochosa, ele comprou por 50 siclos de prata, e o terreno completo ele comprou por 600 siclos de ouro, informa 1 Crônicas 21. Foi neste terreno que Salomão edificou o templo, mais lá na frente, 1 Crônicas 22, e até hoje lá estão as ruínas do templo. Também lá hoje, nesse lugar, está a chamada Mesquita de Omar. Observe que nesse texto, Davi tem em altíssima conta a misericórdia de Deus. Ele diz assim, verso 24: eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Isso é uma prática bastante antiga, desde Abel, que trouxe dos primogênitos, das suas primícias. O texto diz que ele ofereceu tanto mais excelente sacrifício do que Caim. Lembra os irmãos daquela viúva pobre, que lá no templo, diante do gasofilácio, diz Jesus, ela deu mais que todos. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 8, capítulo 8, versos de 1 a 5, diz que as igrejas da Macedônia, igrejas que aliás eram muito pobres, como a igreja de Filipos, por exemplo, as igrejas da Macedônia, diz o apóstolo Paulo, deram voluntariamente, conforme as suas posses e ainda acima das suas posses. Vamos pensar um pouquinho sobre a misericórdia de Deus. Graça e misericórdia, na verdade, fazem parte de uma mesma lógica, de um mesmo sentido. Mas é possível fazer uma breve distinção entre elas. Graça é quando Deus nos dá o que absolutamente nós não merecemos. E misericórdia é quando Deus não nos dá o que absolutamente mereceríamos. E a misericórdia é muito ilustrada na Bíblia. A misericórdia, por exemplo, é exemplificada na parábola do samaritano. Os irmãos se lembram, aquele homem estava de viagem, descendo de Jerusalém para Jericó. Vieram os ladrões, roubaram, bateram, deixaram seminu, meio morto, na beira da estrada. Veio um sacerdote, viu e passou de largo. Veio um levita, viu e passou de largo. Mas o texto diz que um samaritano que vinha de viagem, vendo, compadeceu-se dele. Na parábola, Jesus termina perguntando ao seu interlocutor: qual destes três amou o seu próximo? E Jesus diz assim, a pessoa respondeu assim: o
porque usou de misericórdia para com ele. A misericórdia estava no coração do samaritano, quando se inclinou para ajudar o homem semi-morto na estrada. Mas na Bíblia, a misericórdia de Deus é altamente louvada com ações de graças. O Salmo 130, verso 7 diz: espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Lamentações 3:22, que dias atrás decoramos, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O Salmo 136, que nós lemos no início deste culto, que era um cânone, ou seja, um canto responsivo, um canto antifonal, diz lá 26 vezes: porque a sua misericórdia dura para sempre. 26 vezes no mesmo canto. Isso está chamando a nós e ao cantor e ao adorador para lembrar a misericórdia de Deus. Isto é alguma coisa, se algo é repetido 26 vezes, é porque ela é de fato algo que não pode sair dos nossos corações. E a misericórdia de Deus é proclamada em Cristo. Sua expressão mais eloquente, a expressão mais eloquente, mais definitiva da misericórdia é a cruz de Cristo. Essa é a razão porque o escritor aos Hebreus dirá assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, e aí o verso que nós decoramos: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A fim de acharmos misericórdia, a fim de recebermos misericórdia. O apóstolo diz em Tito, capítulo 3, os versos de 4 e 5, assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Ele nos salvou. Quero trazer algumas palavras para nós. Primeiro, nós podemos nos lembrar, e devemos nos lembrar, que muitas vezes a misericórdia de Deus pode ser estimada em pouco. Quando muito é recebido e não se discerne o custo. Já parou para pensar nisso? É possível receber muito e não discernir o custo. Muitas vezes isso acontece pelo senso de justiça própria.
o senso de merecimento próprio. Nós nos esquecemos de quem somos. Vejam vocês, Davi diz 2 vezes: peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, muito pequei, procedi muito loucamente. Ele vai dizer: eu é que pequei, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Às vezes nós nos esquecemos de quem somos, e aí pode-se perder a noção da graça. Nós fincamos o nosso coração na ideia de direito e perdemos a noção da graça e da misericórdia. Há algumas razões para isso, mas eu quero hoje salientar pelo menos uma delas. Quando nós perdemos a noção, ou quando estimamos em pouco a misericórdia, é porque nos falta a conexão com o sacrifício. Falta-nos conexão com o sacrifício. Falta a observação do custo, do sacrifício. Uma ocasião, fui com alguns líderes da nossa igreja lá em Campos visitar uma usina de açúcar, porque nós estávamos vendo parte de um terreno para a igreja, e aquela usina no passado foi muito rica, mas ela estava em falência. E um homem, um administrador ali, ele foi muito honesto. Ele falou assim: os fundadores desta usina, eles a criaram, eles a ergueram com muito sacrifício. Muito sacrifício. Eles andavam a pé e andavam a cavalo, moravam em casas modestas, por esses canaviais. E muitas vezes eles estavam lá junto aos boias frias, observando a colheita. Iam para juntas das caldeiras para ali observar o processo de moagem, o processo de fazer o açúcar. Eles criaram esta usina com muito sacrifício. Mas eles transmitiram esta usina em legado para os seus filhos. E os seus filhos não conectaram-se com a noção de sacrifício. E esses filhos estão aí hoje, andando por esses canaviais em suas picapes caríssimas, andando em picapes caras, passando os seus feriados e as suas férias totalmente distante desse lugar, e eles estão dissipando, sem qualquer conexão, o trabalho dos seus pais. Sabe por que muitas vezes nós estimamos em pouco a misericórdia de Deus? É pela mesma razão, porque nos falta conexão com o sacrifício, entende? Conexão empática, conexão compreensiva. Falta-nos identificação com o sacrifício. Na década de 20 do século passado, um homem com sua esposa e 4 filhos menores saiu de uma pequena cidade. Ele havia perdido o pai quando ele tinha 15 anos, e ele cresceu então na lavoura, casou-se e tinha 4 filhos. Ele apanhou esses 4 filhos num carro de boi com a sua esposa e os poucos móveis que eles tinham, e fez uma viagem de algumas horas para comprar uma propriedade com duras penas. Ele já era um cristão.
e ali ele comprou essa propriedade relativamente grande, com esforço do seu trabalho muito duro de lavrador. Ele mandou então que se fizesse uma igreja batista, edificasse um templo da igreja batista naquele terreno. E alguns quilômetros para baixo que também se edificasse uma escola. E assim ele edificou aquele sítio e tornou aquele sítio próspero, centro de culto e centro de educação. Mas ele morreu. Seus filhos, que tinham conexão com o sacrifício, mantiveram aquela terra com dificuldades, mas mantiveram. Um dos herdeiros foi um dos netos, que não tinha qualquer conexão, qualquer identificação com aquela história, qualquer identificação com aquele sacrifício. A partilha foi feita, e na hora de vender a propriedade, o primeiro a vender foi justamente aquele que não tinha qualquer identificação com o sacrifício. Foi o primeiro a colocar fora parte de sua propriedade. Sabe, irmãos, quando não há alguma partilha, preste atenção, dos afetos, no contexto do sacrifício, então fica-se com uma coisa destituída de valor. Davi, ele contempla o sacrifício. 70 mil homens mortos. Gente doente, por causa de um erro grave dele. Vem a misericórdia de Deus e para. Aí ele vai dizer mais à frente: eu não oferecerei ao Senhor um holocausto que não me custe nada. O Jebuseu ofereceu: rei, pega aqui, você tem aqui os instrumentos dos bois, de madeira, faz aí o sacrifício. Você tem aqui os próprios bois, ofereça em sacrifício. Mas Davi, ele não estima em pouco a misericórdia de Deus, porque ele está totalmente identificado com o sacrifício. Ele está totalmente identificado com a noção da misericórdia. Sem esse entendimento não se tem noção da misericórdia de Deus. E que a nossa cooperação em prol do reino de Cristo, inclusive a nossa cooperação financeira, expresse algo que tenha valor para nós. Geralmente nós levantamos muito argumentos quando falamos de cooperar com o reino do Senhor. Isto é bíblico? Não é bíblico? Eu sou pobre? Eu sou rico? Eu não tenho uma boa desculpa para não me empenhar? Mas sabe, irmãos, isso é uma questão de graça. Isso tem a ver com que tipo de crente eu sou. Isso tem a ver com que tipo de coração eu tenho. Que coisa maravilhosa é ver como irmãos e irmãs, aqui nesta igreja mesmo, respondem com empenho e perseverança à misericórdia de Deus. Irmãos que vêm de municípios vizinhos com dificuldades,
Há quem apanhe 2 ônibus ou 3 ônibus para chegar a esse culto. Ou irmãos, ou 2 irmãs, como na última terça-feira que estávamos reunidos à noite, gestantes, com seus filhos nos colos, crianças, que vão semanalmente lá para a nossa congregação do bairro Dom Pedro, gestantes, crianças menos de 5 anos, para servir a outras crianças, muitas das quais são absolutamente mal educadas, algumas não exatamente respeitosas, mas elas estão ali. Ou aquela irmã, aquele irmão dessa igreja que semanalmente, sem que ninguém saiba, levanta-se cedo, abre a palavra de Deus, faz a sua oração, ora pela igreja, ora pelos pastores, ora pela obra do Senhor, ora pela pregação, ora pelo culto. Aquele irmão e irmã que às vezes ali está com os seus limites, os seus custos, que sabe o quanto é difícil sustentar e educar filhos, e que o traz semanalmente aqui à igreja, e levanta-se cedo, e tira os seus filhos da cama, e coloca o despertador para funcionar, e coloca as suas roupas, e vem e traz aqui os seus filhos para serem instruídos, e aprenderem a louvar e adorar a Deus. Ou aquele irmão, aquela irmã, que todos os meses, com dificuldade, separa do seu sustento, sustento que Deus lhe tem dado, ao custo muitas vezes dos seus anos, da sua saúde, do seu tempo, e você consagra ao Senhor, para o culto ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, Deus abençoe você. Você está oferecendo ao Senhor um sacrifício que custa alguma coisa. Sem conexão com o sacrifício, não se tem qualquer compreensão da misericórdia, não é verdade? Fica-se distante, não há laços empáticos. Não há laços de afetos. E aí a pessoa oferece a Deus aquilo que não custa nada. Em último lugar, você pode vir a Cristo, que é o manancial da misericórdia de Deus. Cristo é manancial, é fonte da misericórdia de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você pode vir hoje até Cristo, confessar transgressões, omissões, sentimentos, atitudes. E a palavra diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Irmãos, o povo de Deus, a igreja, é um povo que alcançou misericórdia.
O apóstolo Paulo diz isto: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você pode clamar por Jesus, como os dois cegos lá em Jericó. Aquele que chamava-se Bartimeu, conhecido cego de nascença, mendigo e cego, que ouvindo que Jesus passava, dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode vir a Jesus, clamar misericórdia. As pessoas então diziam: não incomode o mestre, não interrompa. E ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram a Bartimeu. E ele alcançou misericórdia. Lembra-se vocês dos 10 leprosos? Que coisa difícil era a lepra, irmãos, a hanseníase nos dias de Jesus. A pessoa estava alijada do convívio com os outros, vivia em quarentena, imunda, não podia ir ao templo, não podia viver em coletividade, não podia ir ao mercado, não podia subir ao pátio para fazer as orações. A pessoa vivia em quarentena, precisava conservar os mais ou menos 300 metros de distância, precisava gritar: imundo! Todas as vezes que via alguém distante, não podia ter contato com os filhos sãos, era uma coisa asquerosa. E Jesus encontrou uma comunidade de 10 leprosos, e eles clamaram por misericórdia, e Jesus os curou. E disse: agora vão lá e mostrem-se a autoridade, para obter do sacerdote o atestado de limpeza, de saúde. Vão lá. E eles foram correndo. E enquanto iam, um deles parou e voltou e ajoelhou-se diante de Cristo e veio agradecer e dar glória. E dar glória, porque ele entendeu o que é misericórdia. E Jesus disse: justamente esse estrangeiro, samaritano, voltou para dar glória a Deus. É quando a gente compreende a misericórdia de Deus, conectados com o sacrifício, lembrando de quem somos, lembramos do que foi feito em nós. Sabe, irmãos, nós não estimamos em pouco a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é proclamada dos nossos lábios 26 vezes, 100 vezes, eternamente. Ela dura para sempre. E Deus reavive em você, em mim, em nós, esse senso da sua misericórdia. Do contrário, nós vamos sempre oferecer, servir muito pouco aquilo que nada nos custa. Que Deus nos abençoe.